Muitos homens, depois dos 60 anos, carregam a mesma dúvida no coração, mas quase nunca a dizer em voz alta. Sentem que a circulação já não responde como antes, que o corpo demora mais a acordar, que aquela firmeza que sempre foi natural agora precisa de esforço, e mesmo assim continuam calados, não por falta de interesse, mas porque a sociedade ensinou durante décadas que falar sobre desempenho, circulação íntima ou vitalidade masculina é motivo de vergonha. Hoje, quero ajudá-lo a deixar esse peso de lado. Aqui, você está seguro. Sou a doutora V, e ao longo dos anos, vi muitos homens maduros enfrentarem essa mesma mudança. Não é fraqueza, não é culpa sua. É o resultado natural do envelhecimento dos vasos sanguíneos, da queda do óxido nítrico e da perda de elasticidade das artérias. E é justamente por isso que este vídeo é tão importante, porque por mais surpreendente que pareça, dois pós simples que provavelmente já estão na sua cozinha podem trabalhar juntos para melhorar a circulação, aumentar a energia e ajudar o seu corpo a recuperar respostas que pareciam perdidas. Nos próximos minutos vou guiá-lo passo a passo com calma e clareza, para que entenda exatamente como isso funciona e como pode começar a cuidar melhor de si mesmo ainda hoje. Com o passar dos anos, o corpo muda de forma silenciosa. Artérias que antes abriam e fechavam como portas leves começam a ficar mais rígidas. A camada interna dos vasos, o endotélio, perde a agilidade que costumava ter. E quando isso acontece, algo essencial diminui. O óxido nítrico, a molécula que diz às artérias para relaxarem e deixarem o sangue fluir. Sem essa mensagem clara, o sangue encontra resistência, como se tentasse passar por um corredor estreito demais. Também existe outro detalhe que muitas vezes passa despercebido. À medida que envelhecemos, o corpo tende a ficar mais ácido. Essa acidez extra impede os vasos de abrirem por completo e reduz a eficácia do óxido nítrico. O resultado junta-se com as peças de um quebra-cabeça. Circulação mais lenta, menor aporte de sangue aos órgãos, menos energia e, claro, mudanças na função íntima masculina. Nada disso acontece de repente. É gradual, quase imperceptível, até que um dia o homem percebe que já não tem a mesma força, a mesma prontidão ou a mesma confiança de antes. E é justamente neste ponto que o conhecimento faz toda a diferença. Quando entendemos por que o fluxo diminui, também descobrimos como ajudar o corpo a recuperar parte dessa capacidade. E é aí que os dois posts deste vídeo entram em cena. Antes de falarmos de efeitos, quero que imagine algo simples. Dois pós comuns guardados em potes transparentes na cozinha, nada caros, nada sofisticados, nada que pareça capaz de influenciar o corpo de forma tão profunda. E ainda assim, quando usados juntos, esses dois pós, bicarbonato de sódio e ácido cítrico, podem criar uma reação que transforma completamente a forma como o sangue circula. Isoladamente, cada um deles tem propriedades interessantes, mas é quando se encontram na água que surge algo especial, quase como acender uma pequena faísca bioquímica. O segredo está no que eles se tornam depois da reação. Não é magia, é ciência pura, direta e surpreendentemente lógica quando explicada de forma simples. Esse é o ponto de atração central desta parte. Pegar algo que todos conhecem, algo doméstico, e mostrar que existe por trás uma utilidade silenciosa, muito maior do que qualquer pessoa imagina. Daqui para frente, vou guiá-lo suavemente por cada passo desse processo, para que entenda não apenas o que esses pós fazem juntos, mas porque fazem tão bem ao seu corpo. O bicarbonato de sódio parece simples demais para ter um papel tão importante no corpo, mas quando o assunto é circulação, ele atua exatamente onde muitos homens começam a ter dificuldades depois dos 60 anos, no equilíbrio ácido-base do sangue. Com o envelhecimento, o organismo tende a acumular mais acidez, um processo natural, mas que tem consequências diretas para os vasos sanguíneos. Quando o sangue fica mais ácido, o endotélio trabalha pior. O óxido nítrico cai e as artérias ficam menos dispostas a abrir. É como tentar abrir uma porta enferrujada. Ela até mexe, mas exige esforço e nunca abre por completo. O bicarbonato de sódio entra justamente aí. Ele funciona como um amortecedor químico, neutralizando o excesso de acidez e devolvendo ao sangue um ambiente mais estável.
Num meio mais equilibrado, o corpo volta a produzir óxido nítrico com mais eficiência e os músculos das paredes dos vasos conseguem relaxar com mais facilidade. O resultado é mais abertura dos vasos, fluxo mais livre, entrega de oxigênio mais eficaz e menos fadiga durante atividades físicas ou íntimas. E essa é apenas metade da história. O segundo pó traz um reforço poderoso e é sobre ele que falamos no próximo capítulo. O ácido cítrico costuma ser lembrado apenas pelo gosto azedo que dá aos alimentos, mas dentro do corpo ele se transforma em algo muito mais importante. Trato, uma molécula que participa diretamente da produção de energia das células. Para um homem, acima dos 60 anos, essa energia extra faz diferença. Com o tempo, as mitocôndrias, as usinas das células ficam menos eficientes. E sem energia suficiente, os músculos lisos dos vasos sanguíneos não conseguem relaxar bem. Os glóbulos vermelhos ficam menos flexíveis e a circulação perde fluidez. Quando o ácido cítrico é convertido em citrato, ele alimenta o ciclo metabólico que sustenta toda a produção de energia do corpo. É como fornecer lenha nova para uma fogueira que já estava perdendo força. Além disso, o citrato reduz o estresse oxidativo dentro do endotélio, protegendo as células que controlam a abertura dos vasos. E mais, melhora a maleabilidade dos glóbulos vermelhos, permitindo que eles passem facilmente por capilares muito estreitos, algo essencial para levar oxigênio até tecidos sensíveis, incluindo os da região íntima masculina. E quando o citrato se junta ao bicarbonato, o efeito fica ainda mais poderoso. Quando os bicarbonato de sódio e o ácido cítrico se juntam na água, a cena parece apenas uma efervescência inocente. Pequenas bolhas subindo, um som suave de gás escapando. Mas dentro do corpo, essa reação dá origem a algo muito mais valioso, o sódio citrato. É aqui que a ciência se torna realmente fascinante. O sódio citrato não é apenas a soma dos dois pós. Ele representa um novo composto com propriedades únicas, capaz de atuar em vários pontos da circulação ao mesmo tempo. Primeiro, ele reforça a produção de óxido nítrico de maneira mais estável. Enquanto o bicarbonato equilibra o pH para facilitar a síntese dessa molécula, o citrato protege o óxido nítrico contra a degradação por estresse oxidativo. Assim, em vez de uma onda curta e fraca de dilatação, o corpo consegue manter um fluxo mais firme e prolongado. Segundo, o sódio citrato melhora a fluidificação do sangue. Os glóbulos vermelhos tornam-se mais flexíveis, deslizando com mais facilidade pelos capilares estreitos, algo essencial para levar oxigênio e nutrientes a regiões que precisam de resposta rápida, como os tecidos íntimos masculinos. Terceiro, o citrato alimenta diretamente o ciclo que gera energia dentro das células, ajudando os músculos dos vasos a abrirem com mais potência e por mais tempo. O resultado é uma circulação mais viva, mais forte e mais responsiva, algo que muitos homens sentem logo na primeira utilização. No próximo capítulo, explico como esses efeitos aparecem no dia a dia, especialmente nas primeiras 90 minutos após a ingestão. Muitos homens descrevem a sensação após tomar a mistura como se o corpo ligasse uma luz interna, e isso não é imaginação, é exatamente o momento em que o sódio citrato, o bicarbonato restante e o citrato começam a circular, ativando processos que estavam lentos por causa da idade. O primeiro sinal costuma ser uma sensação de calor leve nas extremidades, mãos, pés e também na região pélvica. Isso acontece porque os vasos finalmente conseguem se abrir sem resistência, permitindo que o sangue chegue onde antes chegava com dificuldade. Pouco depois surge uma clareza mental maior. Com mais sangue chegando ao cérebro, o raciocínio fica mais leve, a fadiga mental diminui e muitos homens relatam sensação de disposição que não sentiam há anos. Mas o efeito que mais chama a atenção aparece na função íntima. O corpo responde mais depressa, a rigidez aumenta e a manutenção da ereção torna-se mais estável, porque a energia celular e o fluxo sanguíneo estão finalmente alinhados. E o mais interessante é que esses efeitos não são temporários quando seguimos um uso contínuo. É por isso que a próxima parte é tão importante. Uma das coisas mais bonitas do corpo humano é a capacidade de recuperação. Mesmo depois dos 60, quando muitos acham que já não há muito o que fazer, os vasos sanguíneos ainda respondem, desde que recebam os estímulos certos.
E é exatamente isso que esta combinação de bicarbonato e ácido cítrico oferece um estímulo suave, constante e profundamente benéfico. Quando usada algumas vezes por semana, essa mistura ajuda o endotélio, a camada interna dos vasos, a trabalhar de forma mais eficiente. Com menos acidez, mais óxido nítrico e mais energia celular, os vasos recuperam um pouco daquela elasticidade que parecia perdida com a idade. E essa melhoria não acontece só na região íntima. Ela envolve todo o sistema circulatório. Melhor fluxo para o coração, mais oxigênio para os músculos, mais vitalidade no dia a dia, menos fadiga nas caminhadas, mais firmeza durante a atividade sexual. Para muitos homens, a mudança não é apenas física, é emocional. O retorno da confiança, da disposição e da sensação de que o corpo ainda é capaz de reagir. Agora que você já entende o poder do composto, o próximo passo é essencial: aprender a preparar corretamente a mistura para aproveitar todos esses efeitos. Agora chegamos a uma das partes mais práticas e também uma das mais importantes, porque para obter todos os benefícios, a proporção e o modo de preparo precisam ser feitos com cuidado. Não é complicado, mas existe uma lógica biológica por trás de cada passo. A base é simples: 2 partes de bicarbonato de sódio para 1 parte de ácido cítrico. Essa proporção garante que a reação forme sódio-citrato suficiente, enquanto uma pequena quantidade de bicarbonato restante continua atuando como tampão de acidez dentro do corpo. Para uma dose individual, o mais usado é cerca de 3 gramas de bicarbonato de sódio, com aproximadamente 0,5 gramas de ácido cítrico, misturados em 250 a 350 ml de água. Quando os pós tocam a água, começa a efervescência, aquele borbulhar suave, resultado do dióxido de carbono sendo liberado. Essa fase é importante porque ajuda os compostos a se dissolverem melhor, facilitando a absorção. O ideal é mexer, deixar a espuma baixar um pouco e só então beber. Se desejar, pode acrescentar algumas gotas de limão ou um pouco de sumo natural para suavizar o sabor. O gosto fica levemente salgado e ácido, mas geralmente bem tolerável. E claro, o tempo de ingestão faz diferença, 45 a 60 minutos antes da atividade física ou íntima, para permitir que o corpo absorva tudo e alcance o pico de circulação. Na próxima parte, falaremos do que mais importa para muitos homens: a segurança e os cuidados necessários. Mesmo sendo uma combinação natural e simples, é importante lembrar que o corpo muda com a idade e cada pessoa tem a sua própria sensibilidade. Por isso, alguns cuidados tornam o uso mais seguro e confortável, especialmente para quem já tem condições de saúde específicas. O primeiro ponto é o sódio. O bicarbonato de sódio contém uma quantidade significativa deste mineral, e 3 gentam cerca de metade do limite diário recomendado. Para quem tem hipertensão, retenção de líquidos ou restrição de sal, é fundamental observar como o corpo reage. Em alguns casos, pode ser mais seguro começar com meia dose e aumentar lentamente caso se sinta bem. O segundo ponto é o estômago. Algumas pessoas sentem inchaço ou leve desconforto abdominal nas primeiras utilizações, algo geralmente temporário. Tomar a mistura com o estômago relativamente vazio e evitar refeições muito pesadas antes costuma ajudar bastante. O ácido cítrico, por sua vez, é considerado seguro em doses pequenas e usadas amplamente na alimentação. E a combinação entre os dois torna a digestão até mais fácil do que usar bicarbonato sozinho, porque parte da alcalinidade é neutralizada. Agora que já tratamos da segurança, avançamos para uma parte motivadora e que surpreende muitos homens. Quando falamos de circulação, energia e desempenho íntimo, muitas pessoas imaginam soluções caras, suplementos importados ou medicamentos de difícil acesso. Mas aqui acontece justamente o contrário. O bicarbonato de sódio e o ácido cítrico são produtos baratos, comuns e fáceis de encontrar. Com menos de 10 euros, você consegue quantidade suficiente para usar durante semanas, às vezes meses, e ainda assim oferecem benefícios que no conteúdo original foram descritos como desproporcionais ao custo. A ideia central que mais chamava a atenção era esta: um efeito real, perceptível, baseado em mecanismos sólidos, sem exigir grandes investimentos. Muitos homens se surpreendem, não apenas pela eficácia, mas pela simplicidade.
É algo que você prepara em casa em poucos segundos, sem complicações e sem depender de produtos duvidosos. E para quem vive com um orçamento fixo, como acontece com tantos homens acima dos 60 anos, essa acessibilidade faz toda a diferença. Cuidar da saúde não deve ser caro, deve ser possível. E esta solução respeita exatamente isso. Depois de tantos anos a acompanhar homens maduros, aprendi algo muito simples. Quando a circulação melhora, não é só o corpo que reage. A confiança, o humor e a sensação de juventude também voltam a florescer. E tudo começa com passos pequenos, com conhecimento, com escolhas que respeitam o seu ritmo e a sua dignidade. A combinação de bicarbonato de sódio e ácido cítrico não é um truque milagroso. É uma ferramenta natural, acessível, baseada em processos biológicos que já existem dentro de si, apenas aguardando o ambiente certo para funcionar melhor. Ao usar esta mistura com regularidade, você ajuda o seu corpo a recuperar parte da força que o tempo foi levando devagar. Ajuda a usarem novamente, ajuda a circulação a seguir o caminho que deveria. E, acima de tudo, lembra-se de que ainda merece sentir vitalidade, energia e presença no próprio corpo. Isso não tem idade, não tem prazo. Espero que este vídeo lhe dê clareza, tranquilidade e a motivação para cuidar mais de si, com carinho, paciência e o respeito que o seu corpo merece. No próximo conteúdo, vamos aprofundar outros alimentos e hábitos que aumentam naturalmente o óxido nítrico para que você continue este caminho de forma segura e crescente. Obrigado por estar aqui e cuide-se sempre. M.